Hoje pela manhã, o cunhado e o pai do jovem Manuel Albano de Souza, de 25 anos, vítima de um acidente de moto no último dia 16 de novembro, receberam a nossa equipe de reportagem, onde anunciaram a recuperação do rapaz. Júnior tinha sido diagnosticado com morte cerebral em um hospital da capital, mas de forma surpreendente reagiu aos estímulos médicos e já está em casa aos cuidados da família. O pai, seu Manuel, fala em milagre. E uma das médicas, eu disse para ela, ela chegou e disse que o estado do meu filho, do Júnior, estava estável e nós ia trazer ele para casa no estado vegetativo e ia cuidar dele pro resto da vida, como se fosse uma criança. Então, quando ela terminou, geralmente a gente aperta a mão, muito obrigado. E eu disse para ela, doutora, muito obrigado pelo seu trabalho, mas eu vou lhe dizer uma coisa, aonde termina a medicina, começa a minha fé. Então eu vou sair daqui com meu filho em nome de Jesus e vou levar ele para casa e ele vai ficar bom. Na noite do último dia 16 de novembro do ano passado, 4 amigos se dirigiam com destino ao Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, onde pretendiam buscar o corpo de um amigo morto em um acidente de trânsito. O acidente envolvendo as motocicletas aconteceu neste trecho da rodovia C-405. Entre as vítimas com maior gravidade estava o Manuel Albano de Souza Júnior, de 25 anos. Levado ao Hospital do Juruá, ele foi diagnosticado com traumatismo craniano gravíssimo. Transferido para um hospital da capital, a família recebeu a notícia da morte cerebral do jovem. Foi o Rodrigo, o cunhado da vítima, que acompanhou toda a fase de tratamento do jovem em Rio Branco. Teve a morte cefálica confirmada da morte cerebral. Tem as tomografias, eu recebi a notícia de 2 médicos e tinha as enfermeiras que estavam lá passando a notícia para mim, até perguntaram assim, disse, ele é doador de órgão? Eu disse não, ele veio para cá, ele vai voltar para casa do mesmo jeito, intacto, ninguém vai tirar o órgão dele não. E no outro dia teve esse milagre, né, que ele voltou, Deus deu a vida dele de novo. Segundo ele, recebeu da equipe médica a tarefa de informar a família da morte cerebral do cunhado. A médica chamou e falou que naquele momento ele estava com morte cefálica, morte cerebral, né? E ali foi difícil. Eu passei uma meia hora assim pensando para poder passar a notícia para a família. E eu já estava, no outro dia, eu já estava ciente, né? Aí a outra médica chamou lá, fez outra tomografia e falou assim, disse que não sabia explicar na medicina o que tinha acontecido. Que o dia anterior ele estava em Glasgow, era em Glasgow 3, que abaixo de 4 está com morte cerebral, e no outro dia ele estava em Glasgow 5, que ele estava vivo, mas que o quadro dele continuava muito grave, que a qualquer momento ele poderia vir a óbito. O pai, bastante religioso, sempre se manteve esperançoso da recuperação do filho. A doutora, chamada doutora Claudiana, ela é uma das melhores na área dele, então foi uma bênção, ela entrou e já encaminhou ele para São Paulo agora em fevereiro, então é uma grande esperança que ela disse que é assim, paciente com um caso pior do que o dele, já se recuperou, está bem, e nós vamos acreditar nisso, e se Deus quiser, quando meu filho voltar, nós vamos chamar vocês, né? Gravar uma entrevista com ele. Gravar uma entrevista e vamos comemorar. Eu vou andar em todas as igrejas aqui com ele para dar o testemunho. Exatamente.